pessoal, hoje o nosso tema é função par e função ímpar. Se inscreva no nosso canal Prisma Personal Teacher e você terá acesso a diversos conteúdos de matemática e física para concursos, ensino médio, fundamental, Enem e vestibulares. Curtam os nossos vídeos também e cliquem no sininho para receber as novidades. Então, nosso tema hoje é função par e função ímpar. Uma função é par quando, dada uma função de A em B, se f de x for igual a f de menos x, essa função será par para todo x que pertence a A. Por exemplo, nessa função aqui no diagrama, nós temos que 2 e menos 2, ou seja, f de x e f de menos x, a imagem é a mesma, que é 5. Então, f de x é igual a f de menos x. Para zero, nós temos, o zero não vai mudar, menos x e mais x. E para o f de 1, o menos 1, que é o f de menos x, os dois têm a mesma imagem, que é o 2. Então, f de x é igual a f de menos x. Ou seja, f de 2 e f de menos 2, f de x e f de menos x têm a mesma imagem, são iguais, que é 5. f de 1 e f de menos 1 têm a mesma imagem, que é igual a 2. Vamos agora para um exemplo. Neste exemplo, f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Por quê? Porque f de x igual a x quadrado, nós vamos ver que o menos x ao quadrado, ele é igual a f de menos x. Ou seja, se nós temos, por exemplo, para f de 1, o f de menos 1 é igual, que é igual a 1. O f de 2 e o f de menos 2 é igual, que é 4. O f de 3 e o f de menos 3 é igual, são iguais, que é igual a 9. E assim por diante. Então, nós vemos que o lado direito do gráfico, ele se rebate no lado esquerdo. Eles são simétricos em relação apenas ao eixo y. O eixo x se mantém. Então, essa função é uma função par. Função ímpar. Dada uma função de A em B, se f de menos x for igual a menos f de x, para todo x que pertence a A, essa função será ímpar. Então, nesse diagrama aqui, por exemplo, nós temos que f de x é 2. O f de menos x, é claro, menos 2. Então, nós temos que, para f de x igual a 2, nós temos que a imagem é menos 1. Para f de menos 2, a imagem é o inverso, é 1. Ou seja, a imagem é o menos f de x. Se o f de x aqui era menos 1, aqui para f de menos 2, a imagem é o inverso, que é 1, que é o contrário seria o contrário de f de x. É menos f de x. Para 1 e menos 1, nós temos também o contrário. Por exemplo, para f de 1, nós temos menos 2. Aí, para f de menos 1, é o valor contrário, é 2. Ou seja, o f de menos x é igual a menos f de x. Menos 2 e mais 2 são os valores inversos, são f de x e menos f de x. Vamos ver um exemplo. Para a função f de x igual a x ao cubo, f de r em r, ela é uma função ímpar. Porque f de menos x, se nós colocarmos aqui no x ao cubo, nós colocarmos o menos x elevado ao cubo, vai ser a mesma coisa, tirando parênteses, vai ser o quê? Menos x ao cubo. O menos x ao cubo, se a gente
resolver ele aqui tirando parênteses, ele vai ser igual a menos x ao cubo. Então nós vamos ter que f de menos x vai ser igual a menos f de x, porque quanto que é o f de x? O f de x é x ao cubo, o menos f de x é menos x ao cubo. Então nós temos que f de menos x é igual a menos f de x. Nós vamos ver que aqui no gráfico, para 0 é lógico, o ponto vai ser 0 mesmo. Para 1, nós vamos ter f de x igual a 1, nós vamos ter 1. Só que para menos 1, nós vamos ter f de x igual a menos 1. É o valor inverso. F de x é igual a menos f de x. Para x igual a 2, nós vamos ter f de x igual a 8. E para x igual a menos 2, o f de x vai ser o valor inverso lá, que é menos 8, ou seja, menos f de 8. Então, nós temos aqui, nesse gráfico aqui, nós temos o gráfico, ele gira em torno do eixo y e em torno do eixo x. Ele gira, então, em função do ponto zero. Então, nós temos um gráfico que ele não é simétrico só em relação ao eixo y, né, também em relação ao eixo x. Agora vamos para um exercício na prática. O nosso exercício diz: classifique a função abaixo em par, ímpar ou sem paridade. F de x igual a 2x. Então nós vemos que f de menos x vai ser igual aqui. Nós vamos colocar o menos x aqui no lugar da função. Vai ficar 2 vezes menos x. 2 vezes menos x é a mesma coisa que passarmos o menos para fora, vai ficar menos 2x. Aí nós vamos ver que menos 2x é o negativo de 2x. Então, f de menos x vai ser igual aqui a menos f de x, porque f de x é igual a 2x. Menos f de x é igual a menos 2x. Os valores são inversos. Portanto, a função é ímpar. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal, Prisma Personal Teacher, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.